falando sobre a genealogia de Davi, que daquela semente, daquele galho de Davi sairia justiça. Ele está falando justamente a respeito da vida de Jesus. E diz assim: naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Amém? Graças a Deus. Tome seu assento. Eu louvo muito a Deus porque você se dispôs a vir à igreja hoje, está com a gente nesse culto aí, um pouquinho offset do que a gente está, um pouquinho fora do que a gente está acostumado, né? Mas agora o novo, né? De novo, já era quinta-feira e agora a gente está retornando para quinta-feira novamente. Então, tem alguns irmãos se adaptando aí com relação aos seus carros novos, né? Tem gente tirando a poeira, o que ficou para trás e caminhando com os braços abertos aí para 2023. Eu estava estudando a Bíblia hoje, pela manhã, preparando essa mensagem, e veio no meu coração é uma continuação da ministração que tivemos na virada do ano, que é a continuação da ministração que tivemos na quarta-feira anterior, né? Jesus ele veio ao mundo para ser o renovo das nossas vidas, irmãos. E esse texto, essa ministração que eu tenho hoje, para compartilhar com os irmãos, o título dela é Escrevendo uma Nova História, que cabe bem para o nosso início aqui de 2023. E em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas antigas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. E às vezes a gente pensa que a gente fez muita coisa errada, muita coisa deu errado no ano que passou, coisas estão dando errado. Eu queria dizer para você, a gente entra nesse ano de 2023 com um foco único, sabendo que Jesus está conosco para executar a sua justiça na nossa vida e fazer o certo, o que o errado se torne certo novamente na nossa vida. Amém? E se meu texto aqui mudou, gente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. Esse negócio de. Por isso que papel é bom, né? O papel não muda na hora que você encosta o dedo, né? Amém. Então, quando a gente se depara com algumas situações da nossa vida, principalmente fazendo essa avaliação que nós fizemos no ano passado e relembrando das coisas que fizemos, tem muita coisa que a gente olha para trás e a gente fala: poxa, podia ter feito diferente, tem muita coisa que deu errado, tem coisas que a gente poderia ter se empenhado mais, tem coisas que nós poderíamos ter dedicado mais, tem palavras que nós deveríamos não tê-las pronunciado, tem comportamentos os quais a gente não deveria ter entrado nesses comportamentos, né, que só trouxe atraso para a nossa vida, para o nosso relacionamento com Deus. Mas eu quero dizer algo para vocês: quando a gente fala sobre Jesus Cristo e o nosso futuro, a escrita dessa nova história para 2023, a gente tem algumas coisas assertivas que a Bíblia nos ensina com relação a quem é Jesus. Primeiro, ele fala assim: olha, ele é o autor da vida, né? Justamente esse hino que nós estávamos cantando tem tudo a ver com a ministração de hoje. Atos 3,15 fala assim: olha, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e somos testemunhas disso. Falando sobre Jesus, que também é o autor da salvação, como está escrito lá em Hebreus 2,10, que fala: ao levar muitos filhos à glória, convie Deus por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornar-se perfeito mediante o sofrimento do autor da salvação deles. Essas que são declarações do Antigo Testamento falando a respeito de Jesus. A primeira declaração é que ele é o autor da vida, a segunda que ele é o próprio autor da salvação, e a terceira é que ele é o autor
olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então tem uma coisa muito interessante que eu quero propor para a igreja, agora no início desse ano de 2023, e é algo que vem sendo proposto para a igreja desde o início dos tempos, que é para a gente deixar Jesus ser o autor da nossa história, que Jesus seja o autor e consumador da nossa história em 2023. E tem muita gente que às vezes a gente entra no ano e a gente quer renovação, a gente quer coisa nova, vida nova, mudança de comportamento, mudança de atitude, né? Então vamos aprender com Jesus como a gente, em 2 pontos aqui da mensagem, como nós podemos reescrever essa nova história. A primeira parte, o primeiro tópico, a gente já falou um pouco na ministração da virada, que é apagar o nosso passado, né? Jesus, ele é o único que pode fazer isso. Hoje a gente vai entrar um pouco mais de detalhes, né? Colossenses, no capítulo 2, versículo 14, diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Amém, queridos? Amém? Amém. Louvado o nome do Senhor Jesus. Eu gosto muito dessa passagem bíblica aqui. Deixa eu tirar esse paletó aqui, que aqui em cima do corpo está quente. Obrigado, querido. Esse texto de 2 Colossenses capítulo 2, versículo 14, é Paulo falando para a igreja de Colossenses. Ele fala de uma forma tão linda, focando no espiritual, e nesse versículo específico aqui, ele fala sobre a nota de pecado, que estava sendo, o papel que estava sendo anotado em todos os nossos pecados. Aqui tem 2 significados na teologia. Primeiro, esse significado espiritual de Satanás tomando e anotando, guardando todos os pecados que são cometidos por nós, para que no dia do julgamento ele se apresente como o acusador e Jesus como o advogado. E a segunda representação desse mesmo texto é sobre a lei de Moisés, que a partir de nova aliança com Cristo Jesus deixaria de ser aplicado na nossa vida, e nós teríamos essa nova aliança que é através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E aqui Paulo diz que ele mesmo cancelou essa nota que era contra nós, esse registro de pecado, esse passado. Jesus, ele apaga. A Bíblia diz que ele lança isso no mar do esquecimento, e nós vamos ver aqui na frente. E a primeira coisa que nós precisamos para reescrever a nossa história é apagar esse passado. Todo mundo tem um passado. Eu tive um passado de uso de drogas, cigarro, prostituição. Você talvez tenha um passado similar com o meu, talvez bem diferente do meu também. Nós vimos de vários lugares. O importante é que nós estamos aqui hoje, entregues a Cristo, com o coração aberto, querendo ser mudados nesse período, nesse processo de santificação a qual nós nos encontramos. E algo que a gente tem que ter certeza é que somente Deus pode nos ajudar a fazer isso, que é reescrever a nossa história. E a boa notícia para a gente é que Deus faz o que Ele promete que Ele vai fazer, né? Em Miqueias 7, no livro de Miqueias 7, no versículo 19, que lemos no culto da virada, ele fala assim: e tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. A Bíblia chama esse mar aqui também de um mar do esquecimento, que Jesus lançará os pecados e Jesus apagou esse registro dos pecados da sua própria mente. Então, quando Jesus perdoa os nossos pecados, literalmente ele apaga esse registro. Amém? Em 1 João, no capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 9, diz assim: porém andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Um versículo muito conhecido, né?
É um versículo muito conhecido. Só que eu quero chamar a atenção para você de umas características de cristão, que está aqui no primeiro verso. Porém, andamos na luz como Ele está na luz. Temos comunhão uns com os outros. Quando a Bíblia fala sobre luz, ela está falando sobre conhecimento e entendimento das Escrituras. E se nós não temos conhecimento e entendimento das Escrituras, nós não podemos viver debaixo da justiça de Deus, que é parte do que estaremos tratando aqui hoje. Viver debaixo dessa justiça. Então, se parte da congregação ler a Bíblia e se dedica ao estudo bíblico e à aplicação desses estudos na sua vida pessoal, você está andando debaixo da justiça de Deus. Se você vem para a igreja, tão somente escuta, mas não lê a Bíblia no seu particular, não ora e não faz questão de aplicar o que está sendo ensinado na sua vida pessoal, você, meu querido, está andando fora da justiça de Deus. Aí o que acontece? Não tem comunhão. Não tem comunhão, porque a lei que está regendo parte da igreja é uma, e a lei que a outra parte está vivendo debaixo é outra. E a Bíblia diz: não tem como agradarmos a dois senhores, nós devemos agradar somente a Deus. Para que haja comunhão, nós dentro da igreja, nós temos que andar debaixo da justiça de Deus, debaixo da luz, porque Ele é a própria luz. Aleluia. Amém, queridos? Você está entendendo o que eu estou dizendo? O que eu quero dizer para você é que nesse ano de 2023, além de vir para a igreja e se emocionar, talvez um sermão bonito, bem falado, com umas músicas bem cantadas, que você possa absorver o conteúdo que está sendo ministrado aqui. Que esse seminário de crescimento espiritual realmente faça que o seu espírito se fortaleça no Senhor e que você possa começar a aplicar as leis bíblicas na sua vida diária, para que você possa estar vivendo debaixo da justiça de Deus, para que possamos, enfim, vivermos os frutos da justiça de Deus na nossa vida. Aleluia! Esse é o grande problema. Tem muita gente que vem para a igreja, quer provar do fruto, mas não quer andar debaixo da justiça, né? Essa é a grande decepção no meio de pessoas que vêm para a igreja com uma mentalidade errada, ou foi ensinado, ou foi apregoado no evangelho que não é bíblico, que no momento da ministração, onde for que ele ouviu, na igreja onde ele foi tocado para ir, chegou lá e falava só sobre bens materiais, sobre o que você pode adquirir nessa vida. E a pessoa vem para a igreja com o coração, com o evangelho deturpado, que não é um evangelho buscando intimidade com o Senhor, é um evangelho que vem para encher o bolso. E a Bíblia diz: se nós, como cristãos, se a gente só quer o que essa vida pode nos dar, nosso galardão, a gente vai receber aqui. Amém? Amém. E eu quero que você tenha essa mesma intensidade que eu tenho. Busque o melhor para a sua vida. Não é errado você buscar bens financeiros, não é errado, mas que isso não seja priori na sua vida, que a sua priori seja relacionamento com Deus. Amém? No versículo 8 está tudo bem? Amém. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Esse é um versículo bíblico que parece tão simples, mas foi uma questão de debate gigantesco na Tanzânia entre pastores, porque nós abrimos essa questão com os pastores e falamos: olha, quem é crente peca ou não peca? Se você é cristão, você peca ou não peca? Quem é cristão de verdade, verdadeira, que aceitou Jesus, que entende o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, peca ou não peca? Peca! E tanto que a Bíblia diz: se nós dissermos que estamos livres de pecado, a gente já está pecando, só em dizer que a gente não peca. É verdade. Né? E isso foi muito complicado para alguns pastores entenderem, porque por causa daquela questão do orgulho, né? Que a gente comentou na quarta-feira passada, que às vezes um dos maiores pecados que nós temos dentro da nossa igreja é o orgulho de ser cristão, que a gente está por cima da carne seca, né? Que depois que eu aceitei a Cristo, Jesus entrou
na minha vida, e a gente cantou aquele hino que o Kleber Lucas não gosta, alvo mais que a neve, né? A gente se tornou, e agora, como alvo mais que a neve, a gente não se contamina com mais nada, a gente não anda mais nos outros caminhos, e pelo contrário, Deus nos purifica para que possamos levar a sua palavra para onde não há luz. Amém, queridos? Nós somos o que? Somos a luz do mundo. Somos o sal da terra. Aleluia. Vira para o irmão que está do seu lado. Fala aí, a paz do Senhor, sal. Aleluia. Mas tem que ser um sal moderado, viu, irmãos? A Bíblia fala assim, ó, nós somos o sal da terra, mas tem muito crente que quer ser sal grosso. Viu? Pega leve também, vai querer ser sal grosso todo mundo. O Anderson está dizendo, Deus te pega, bate você no liquidificador até você ficar refinado. Quebra você todinho. No versículo 9 fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecadores e purificar de toda injustiça. Amém? Você está vendo aqui a palavra injustiça? Toda vez que se fala sobre justiça na Bíblia, está falando sobre a lei de Deus. E quando se fala sobre injustiça, está falando sobre uma vida vivida fora da lei dos mandamentos bíblicos. Por isso que o texto é bem colocado. Ele fala assim, olha, se confessarmos os nossos pecados, Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar desses pecados e para purificar-nos de toda injustiça. Essa injustiça aqui, daquele negócio de falar, eu venho para a igreja, Deus abençoe meu irmão e não me abençoa. Isso não é justo. Isso não é justo. Deus só abençoa o irmão que está do meu lado. Eu me sinto injustiçado, né? Dessa justiça que a Bíblia está falando aqui. Ela está falando sobre seguir os mandamentos de Deus. Amém? Os 10 mandamentos aí básicos da Bíblia: não roubarás, não matarás, não adulterarás, não desejarás a mulher do próximo, não. E entra por aí afora, irmãos, né? E às vezes a gente acaba fazendo algumas coisas e deixando outras para trás. Que esse ano de 2023 seja uma mudança de página na nossa história. Aleluia. Amém? E quando a gente olha para a nossa história, às vezes a gente vê que muita coisa travou, a gente viveu num caminho por causa dos nossos próprios erros, dos nossos próprios tropeços, né? Um dos grandes arrependimentos que eu mesmo tenho, que eu vou dizer assim, vou colocar no pretérito, né? Que eu tinha, é que eu reprovei 3 vezes na escola. Eu reprovei na 3ª série, na 4ª série e na 5ª série. Tudo em matemática. Tudo em matemática. Não podia usar calculadora naquela época, né? Não tinha celular. E naquela época ainda bombava, né? Ainda reprovava. E coincidiu que foram 3 anos que eu estudava. E no meio do ano eu tive que mudar de escola, porque minha mãe e meu pai mudavam de bairro, alguma coisa assim. Eu entrava na escola nova e afundava. E depois de adulto, agora por esses anos mais recentes, eu fui descobrir que o tal do déficit de atenção, né? Ao estudar o comportamento do Gabriel, eu vi muitos paralelos dele comigo na infância. Falei, poxa, eu tenho déficit de atenção, fui diagnosticado com déficit de atenção. E eu falei, poxa, também tinha déficit de atenção e não fui tratado, mas naquela época não era tratado, né? Era tratado assim, no final do ano, você bombava e eu chupava de vara de goiaba, né? Para não repetir no ano que vem, né? Era assim, né, meus filhos? E infelizmente não teve solução. Eu provei 3 vezes em matemática, e na hora que inventaram de enfiar o alfabeto no meio dos números, aí piorou mais ainda, né? Complicou mais ainda a história lá do pastor. Mas enfim, é um dos grandes arrependimentos que eu carreguei durante a minha juventude, de eu me cobrar bastante, falar, poxa, por que eu não estudei mais? Por que eu não busquei mais? Eu estava muito mais avançado, muito mais à frente. E talvez você se identifique com processos semelhantes na sua vida, com períodos de tropeço, que a gente olha para trás, poxa, eu poderia estar muito mais à frente, e a gente está parado no mesmo lugar, patinando na mesma lama, no mesmo pecado, e a gente não vai para lugar nenhum. Há quantos anos atolados no mesmo lugar? Mas eu quero dizer algo bonitinho para nós aqui hoje, algo interessante.
que da mesma forma que Jesus, ele mudou a história da humanidade, ele fez uma separação, e hoje no nosso calendário a gente tem o antes e depois de Cristo. A história da humanidade mudou com a vinda de Cristo. Quando ele chegou, mudou tudo. E nós, como igreja, quando encontramos Jesus, a nossa vida muda também. Tem o passado antes de Cristo e agora nós temos o nosso futuro com Cristo na nossa vida. Quando Jesus morre lá na cruz do Calvário, lá em Marcos, no capítulo 15, no versículo 38, há uma descrição super interessante do que acontece lá no templo em Israel, no momento que Jesus tem o seu espírito tomado no seu corpo. É escrito na Bíblia que o véu do templo ele se rasga de cima para baixo. É interessante que da forma como isso foi expresso, porque Marcos e os outros apóstolos que escreveram o Evangelho e também fazem essas citações, eles não estavam dentro do templo quando isso aconteceu, mas foi algo tão interessante para os fariseus que estavam no templo, quando eles viram a cortina do templo se rasgando, que esse detalhe que foi rasgado de cima para baixo foi muito importante, porque era um detalhe que os justificava, dizendo: olha, não foi nós que rasgamos a cortina se rompeu de cima para baixo, mas hoje a gente entende que isso determina Deus fazendo uma separação, ou por melhor, quebrando o que havia que nos separava de Deus, rasgando, mostrando que essa decisão, desse rompimento do que nos separava do Pai, essa decisão de romper isso veio de cima para baixo. O véu do templo é rasgado, as várias camadas daquela cortina são rasgadas. Eu gosto de sempre visualizar esse texto bíblico como o Espírito de Deus, a manifestação do Espírito de Deus explodindo para fora daquele quarto, que era o Santo dos Santos, e se fazendo presente em toda a terra, de uma forma sensível através do Espírito Santo de Deus. Isso significa o quê? Que hoje eu e você, nós podemos fechar os nossos olhos e simplesmente começar a falar com Deus. O Espírito Santo está ao nosso lado para acolher a nossa oração. Deus quer reiniciar uma nova história na nossa vida. Em Gálatas 2:20, eu gosto muito de Paulo. Ele não estava presente na crucificação. No período da crucificação, Paulo ainda era um perseguidor. Mas depois do seu encontro com Jesus e a revelação do próprio Cristo para ele mesmo, o Paulo tem um entendimento do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário diferente de todos os outros apóstolos. E em Gálatas, no capítulo 2, ao entender o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e que a cruz significava, ele escreve o seguinte para a igreja de Gálatas: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Tem um outro versículo bíblico que fala assim, que Jesus mesmo, proclamando, ele diz assim: quem quiser vir após mim, tome a sua e siga-me. Ou quem quiser ir após Cristo, tome a sua cruz e siga a Jesus. Amém? E às vezes quando a gente pensa sobre cruz, hoje, a gente pensa em problema, a gente pensa em dificuldade, a gente pensa em falta de serviço, a gente pensa em tribulação. Meu irmão, eu não estou querendo aqui minimizar os seus problemas não, mas quando a Bíblia fala de cruz, não está falando de probleminha não, está falando de morte, está falando de sacrifício. A vida de cristão, o desafio que Jesus fala: olha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga a Jesus. A Bíblia está pregando um evangelho de fidelidade ao ponto de morte, e morte de cruz. Esse é o evangelho pelo qual vivemos. Não está falando de você pegar os seus problemas, a sua falta do que comer, a sua falta do que beber, a energia para pagar, colocar nas suas costas como se fosse uma cruz e seguir a Jesus chorando: Deus, olha aqui a minha cruz, resolve os meus problemas. Está vendo o tanto que não faz sentido quando a gente explica dessa forma? A Bíblia não está falando disso. E Paulo, a entender o significado da cruz, ele fala: olha, crucificado estou eu com Cristo Jesus, não mais
mais vivo eu, mas Cristo vivo em mim. E a vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus e no seu sacrifício na cruz do Calvário. Amém, amados? Amém? Esse é o evangelho que vivemos, um evangelho de fé racional. Tem um evangelista aqui no Brasil que ele diz o seguinte, uma frase super interessante, que me ajudou muito quando eu estava lá na África, em momentos assim de alto, de baixo, sem perspectiva financeira para fazer os projetos lá, porque às vezes eu ficava muito deprimido. E eu escutava muito essa ministração que falava assim, olha, vale a pena sofrer para que outros possam viver. Essa é a base do evangelho. Vale a pena sofrer para que outros possam viver. Agora, trazendo isso para a nossa vida diária de cristão, a gente tem que achar o nosso limite. E isso é individual de cada um de nós. O meu limite, eu vou dar minha vida para Cristo, até que eu vá para a prova ou venha. Esse é o limite que eu estipulei. Vou falar do Evangelho em todas as oportunidades que tiver. Custe o que custar, seja financeiro, seja saúde, seja o que for. Esse é o meu compromisso com o Senhor. E agora em 2023, a gente fala sobre essa nova escrita do futuro para 2023. E a minha visão para a igreja, para nós membros, para nós que estamos aqui quase que diariamente aqui na igreja de uma forma ou de outra, é para que possamos nos levantar como igreja, com uma voz audível e evangelizar esse bairro, e evangelizar as pessoas que nos cercam, evangelizar a nossa família. Aí vai chegar um momento que você vai escutar o convite do pastor para você vir para a igreja em determinado horário, para que a gente possa sair fazendo evangelismo. Aí é o momento de você colocar na balança o que vale a pena sacrificar para você pregar o evangelho. É aí que começa a ser feita a distinção na igreja entre o joio e o trigo. Entre os cristãos que estão recebendo e entendendo, e pessoas que estão vindo para a igreja só para oba-oba, só para receber as bênçãos materiais. Paulo ele dizia, olha, eu creio no que o texto diz, eu creio em Cristo, por isso eu prego o que eu creio. Eu creio, por isso eu falei. Então só fala quem crê, só ministra quem crê. Que além de bênçãos espirituais para 2023, o seu desenvolvimento espiritual seja incomparável com 2022. Aleluia. Que você possa olhar para trás e falar, realmente Deus tem me abençoado, me aberto o entendimento para que eu possa compreender. Aleluia. Somente Deus pode mudar o nosso futuro. E Ele nos tem chamado, irmãos, para nós vivermos a vida de Cristo em nós, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Jesus. Quer dizer, a nossa vida não é maior do que eu pregar o Evangelho, não é maior do que eu seguir a Cristo. Vale a pena sacrificar? Vale a pena sacrificar. Você só está aqui dentro dessa igreja porque nós temos um número incontável de pessoas que vieram gerações anteriores, que se sacrificaram em jejum, oração, dedicação e leitura da palavra, para que hoje pudéssemos estar aqui dentro da igreja, discutindo esse mesmo evangelho e crescendo em Cristo da mesma forma que eles cresceram. Glória a Deus. Aleluia. Somente Deus sabe o nosso futuro. Isaías 44, 7 diz assim, e é o próprio Deus, usando o profeta Isaías, e desafiando os outros deuses, ele diz, quem então é como eu? Que ele o anuncie então, que esse Deus se levante, e que declare e exponha diante de mim o que aconteceu, desde que estabeleci o meu antigo povo, e o que ainda está para vir, que todos eles predicam as coisas futuras que irão acontecer. Aqui é o próprio Deus de Israel, usando a boca de Isaías para desafiar os outros deuses que estavam sendo servidos pelo povo de Israel. Ele fala, se esses outros deuses são verdadeiros, se vocês estão servindo esses outros deuses,
para que esses outros deuses se levantem e predicam o seu futuro da mesma forma que eu tenho anunciado para essa nação. Então, se não há ninguém melhor para consultar, então não há ninguém melhor para a gente consultar com relação ao nosso futuro do que o nosso Deus. Ele é o Senhor da nossa história. Amém? Amém. Em Provérbios 23, no versículo 18, agora já sobre o futuro, a gente recebe uma promessa, que ele fala assim: porque deveras haverá bom fruto, e não será frustrada a sua esperança. Amém, queridos? Promessa de Deus. Haverá bom fruto, e a sua esperança no futuro não será frustrada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu oro para que a sua esperança para o futuro de 2023 não seja para que Deus aumente o seu salário, mas que Deus te dê desenvoltura, espírito de ousadia e entreguidez, para que você ganhe almas para Jesus, para que você conte as suas vitórias em almas, não em ganho financeiro. Aleluia. Aleluia. Isaías 35, no versículo 10, ele fala um texto meio extenso aqui, a partir do versículo 3. Ele fala assim: olha, fortaleçam-se as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração: sejam fortes e não temam, seu Deus virá e virá com vingança, com divina retribuição para salvá-los. Então os olhos dos cegos se abrirão e os ouvidos dos surdos se destamparão. Então os coxos saltarão como cervo, a língua do mundo cantará de alegria, a água irromperão no erro e riachos no deserto. Amém, queridos? Isso é uma lista de promessas aqui com relação ao futuro. O próprio Deus usando o profeta Isaías, falando: olha, coisas ruins aconteceram, ficaram no passado, no futuro há coisas boas. E se você está desanimado aí no seu coração, o próprio Deus fala: olha, vira para o lado aí e fala para o seu irmão: seja forte, não tema. Seja forte, não tema, em nome de Jesus. Aleluia, louvado o nome do Senhor Jesus. É Ele que nos garante, é Ele que garante a nossa vitória. E uma nova história Deus tem para nós. Uma história não de caçadores de bênção, mas de ganhadores de almas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro para que Deus te surpreenda. Que as coisas que você aprendeu no trabalho, que as coisas que você aprendeu na faculdade, Deus possa estar utilizando isso para que você possa alcançar vidas para Jesus. Que Ele use a sua simplicidade, o seu jeito de falar. Que na hora que você vai ministrar, às vezes você tem vergonha de falar com as outras pessoas, porque vai falar: olha, pastor, às vezes você tem um problema, e a pessoa fala: um problema. Aí fica mais rápido, fica com medo de pregar, fica com vergonha de pregar, fica com vergonha de falar na frente. Meu irmão, bispo aí, nosso bispo, lá na sede, ele só fala assim: meus irmãos, paz do Senhor. Paz do Senhor, não é a paz do Senhor, é a paz do Senhor. É com R no final, não tem dizer não. É a paz do Senhor. E todo problema é problema mesmo. E Deus tem usado aquele homem grandemente. Tanto que Deus colocou quem está como nosso líder. Que Deus possa utilizar a sua pequenez e a sua simplicidade para ganhar os grandes da vida. Que a nossa história para 2023, que a história para 2023 da Bandeirantes seja uma das maiores igrejas do campo de Campinas, em número de almas ganhas e batizadas, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. No dia 17 agora, na terça-feira, nós teremos aqui na igreja o primeiro treinamento. Nós vamos começar a rodar nas terças-feiras, quinzenais, cada 15 dias, treinamento para evangelismo, treinamento para você falar do Evangelho. Até hoje talvez você tenha sido cristão há 5, 10 anos, sobe sua pena, e tem esse problema talvez para falar do Evangelho para outras pessoas. Tem gente que tem dificuldade de falar do Evangelho até dentro da igreja.
Você dá um microfone para ele e fala: irmão, ministra aqui. A voz some. Porque eu estava assim, sabe, meus irmãos? Né? E o comportamento também, as orações, treinamentos com relação a como orar por outras pessoas, que às vezes a gente está tão viciado a orar de uma forma que a gente vai orar por outras pessoas, e a gente fala: Deus abençoa Pai, abençoa Deus, abençoa Pai, abençoa Deus, Ele está aqui, Deus abençoa Pai, abençoa Deus, e entra nesse ciclo de repetição, e você fica patinando e não vai para lugar nenhum. Então nós vamos tratar de alguns assuntos assim, preparatórios, para que nós possamos nos levantar como igreja, e evangelizar e ganhar o nosso bairro ao Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Uma nova história Deus tem para nós. Finalizando aqui, se coloque de pé, eu quero finalizar com esse verso aqui. Com 3 versículos bíblicos, que diz assim, Jeremias 24, 3 versículos bíblicos extremamente conhecidos da Bíblia, que talvez você já tenha ouvido inúmeras vezes, mas não sabia onde ficava. Então fica em Jeremias capítulo 29 e fala assim: olha, eu sei que pensamento tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Sabe qual que é a chave desse verso? Sabe qual que é a chave desse versículo? Oração. Aleluia. Oração, conversar com o papai. Se você me buscar, você vai me encontrar, e eu te abençoarei, e você vai me encontrar se você me buscar de todo o coração. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Meus queridos, sabe o seguinte: Deus tem pensamentos de paz sobre nós. Versículo 11. E quer realizar os seus sonhos. Lá no Salmo 37, versículo 4, diz assim: ó, deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Você sabe o que significa deleitar-se? Eu olhei no dicionário hoje. Deleitar-se. Deleitar-se é um prazer suave e comprido, longo. Significa assim, ó, estar na presença do Senhor de uma forma suave e constante. Não é só você chegar e ter aquele momento assim, de oração fervorosa. O restante do dia você está cuidando de outras coisas. Deus, Ele quer algo constante. Ele quer que você deleite-se nele. Aproveite o Senhor. Sabe quando a gente era pequenininho, criança, e a mãe dava uma colher de doce de leite, na colherzinha pequenininha, e você ia comendo devagarzinho assim para durar mais, ia tampando para durar mais? É assim que Deus quer que você se deleite no Senhor. Vai experimentando no Espírito. Vá no decorrer do seu dia, está trabalhando, adore o Senhor. Aleluia. Está lavando o banheiro lá de casa, meu irmão, coloca lá a música da roda grande passando dentro da pequena e adore. Aleluia. Se deleite na presença do Pai. Mas o versículo 12 da chave fala assim: olha, mas tudo começa quando começamos a orar. Tudo na nossa oração. No versículo 14, Deus começa a mudar a nossa sorte. A partir de então, tudo que estava errado, todo o passado é deixado para trás, através da oração. Comunicação, essa tecla eu estou batendo desde que eu virei pastor aqui na igreja, desde que eu me postava como pastor. Comunicação, relacionamento. Sem relacionamento não tem vida cristã. Sem vida cristã não tem diferença na sua vida. Sem relacionamento com Deus, não há vitória. Quer colher os frutos da justiça de Deus sobre a sua vida? Fale com o papai, converse com o Abba. Amém? Sabe o que Abba significa, que a Bíblia fala? Essa palavra Abba, A-B-B-A, significa papaizinho, intimidade. Abba, Abba. Quando você for orar, diga assim: Abba, me abrace. Espírito Santo, me abrace, muda a minha história. Vamos Aleluia. Glória a Deus. Deus tem uma nova história para nós, amém? Glória a Deus, aleluia.
minhas mãos fizeram para ti. Ouviu bem, minhas bênçãos serão sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pediu foi, ouvirei sua voz, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei sua voz, te abençoarei. Sua terra, ó filho meu, te mostrarei a estrela do céu. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti? Ouviu bem, minhas mãos fizeram para ti. Ouviu bem, minha bênção será sobre ti. Declara! Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pediu foi, ouvirei sua voz, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Declara! Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei sua voz, te abençoarei. Sou igreja, sou igreja, sou igreja. Declara! Uma nova história Deus tem pra mim. O quê? Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei sua boca, te abençoarei. Então vem, declara com fé, declara com fé, declara com fé, declara com fé. Uma nova história Deus tem pra mim. Quem quiser declarar? Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei sua voz, te abençoarei. Nós buscamos a tua bênção, Senhor Jesus. Como esse hino mesmo diz, tudo que pedido foi, o Senhor ouvirá da nossa boca, Senhor. E o Senhor irá nos abençoar. Que a oração que sai da nossa boca seja o desejo de entregar a tua palavra, seja fome e sede de Bíblia. Que o Senhor possa nos abençoar espiritualmente, para que tenhamos o crescimento que o Senhor tem para nós. Em nome do Senhor Jesus, assim nós oramos e te agradecemos. Aleluia. Obrigado, Deus. Aleluia. Louvado é o nome